Olá, gente querida do meu canal, tudo bem com vocês? Estamos aqui com mais uma aula importantíssima da história do Brasil. Você que está aqui se preparando para o concurso da ESA, eu quero trazer para você uma belíssima aula a respeito de um assunto tenebroso, de um assunto difícil, que é escravidão africana. Bem, se você chegou aqui no canal de paraquedas, eu quero te convidar a se inscrever nesse canal. E não esquece de dar um like nesse vídeo, não esquece também de compartilhar esse vídeo. É uma ajuda muito grande que você está me dando nessa empreitada importante de divulgar a história do Brasil e, especialmente, ajudar estudantes que estão se dedicando ao concurso da ESA. A ESA é a Escola de Sargento das Armas, aquele concurso que acontece anualmente, onde você pode se inscrever, estudar e fazer a prova. E se você for aprovado, você será um sargento do Exército, uma sargento do Exército. É uma carreira bacana, é um trabalho respeitado e é interessante para você que é jovem, sonha com o serviço da pátria, sonha em ter uma carreira importante, de sucesso. Então a ESA é uma boa para você. E eu sou Eliel Santos, sou professor de História, estou pronto para ajudá-lo nessa empreitada tão importante. Vamos à aula de escravidão africana. Algumas perguntas eu quero te fazer para você entender um pouco esse assunto. Nós estamos aqui trazendo de uma forma genérica, né? Um assunto um tanto resumido sobre a escravidão africana. Por que eu digo isso? Porque a escravidão africana é um assunto muito amplo, muito vasto, e está bastante polêmico, né? Ultimamente, nós temos tido muitas dificuldades em debater, em conversar sobre esse assunto, né, a escravidão, temas como racismo, temas como questão ligadas à cota, e tudo isso é uma questão que trazem, né, vertentes políticas que gostam, outros não gostam, enfim. De modo que a gente realmente ficou muito vasto esse assunto. Eu quero hoje tratar com você, digo, a grosso modo, né? Vou trazer aqui assuntos mais genéricos ligando a esse assunto. Mas eu prometo uma coisa, eu vou tratar alguns assuntos de maneira muito mais pormenorizada aqui nesse canal. Eu quero sim tratar um pouco mais sobre a escravidão africana. É algo importante da gente entender. Tem informação muito valiosa que novos historiadores estão trazendo e a gente precisa se debruçar esse assunto. Vamos à primeira pergunta. Por que os portugueses se utilizaram no passado de mão de obra escrava africana no Brasil? Nós podemos aqui classificar alguns motivos pelos quais os portugueses tiveram essa empreitada toda, né, com relação à escravidão africana. O primeiro motivo foi por razão econômica. O segundo motivo é por razão social. O terceiro motivo é por razão política. E o quarto motivo é por razão prática. Nesse quarto motivo, eu quero explorar um pouco com você a respeito de como que se deu essa prática. Então, na prática, o português ele tinha, primeiramente, dificuldade em escravizar o indígena. Vocês sabem que desde ali do período do pau-brasil, né, houve ali a tentativa de, pelo escambo, realizar mão de obra indígena. Com o passar do tempo, o escambo, mesmo nesse processo de escambo, começou a ser colocada ali a mão de obra indígena para o trabalho na colônia, quando os portugueses se efetivaram como colônia no Brasil. Então, a escravização indígena ela foi muito grande, muito forte, mas foi muito dificultada. O indígena ele era muito mais fácil de não ser submetido a esse trabalho terrível que é escravo. O segundo motivo, em termos práticos, é a experiência no tráfico negreiro. O tráfico de escravos se dava em toda a costa africana. A compra e venda de pessoas. Na Europa, quem mais tinha experiência era o português. O terceiro motivo do português explorar a escravidão africana, a alta demanda de trabalhadores para os canaviais de cana. A demanda do açúcar, na medida que foi incrementado, na medida que foi crescendo, surgiu uma alta demanda por trabalhadores nos canaviais da colônia. E o quarto motivo português vai ser justamente alto lucro que a coroa já vinha há algum tempo auferindo, né, nessa compra e venda de escravizados. Em quinto lugar, é que a gente vai encontrar o trabalho do tráfico negreiro. Ele é um trabalho que dá muito lucro mesmo. Ele em si era um trabalho que realmente valia muito a pena fazer. Todo mundo que se enveredou nesse trabalho de venda e compra de escravizados
realmente enriqueceu sobremaneira. Então, o trabalho do tráfico negreiro, ele em si, dava muito lucro. Como os africanos vinham ao Brasil para serem escravizados? Os escravizados eram capturados na África por traficantes e eles eram trazidos por navios negreiros. Esse comércio, de navios negreiros, que era feito por meio dos navios negreiros, faziam aqueles seres humanos serem transportados em condições desumanas. As regiões que os escravizados eram originados era da África Ocidental e da África Centro-Ocidental. Lugares como Angola, Congo, Costa da Mina, Daomé, hoje Benin, Nigéria e Guiné. Chegados no Brasil, os escravizados africanos eles eram empregados na lavoura de cana-de-açúcar, também na mineração, na pecuária e em diversos serviços urbanos, em diversos setores da sociedade colonial. Falando de tráfico negreiro, temos que entender que o tráfico negreiro em si, ele é um comércio de africanos que foram capturados e transportados da África. Então a coisa se dava da seguinte forma: os produtos iam para a África e na África eram trocados por seres humanos, escravizados. Da África vinham os escravizados para as colônias. E dali das colônias pegavam os produtos e eram levados para a coroa portuguesa. Então esse triangular comércio agitou muito esse Brasil colonial e enriqueceu sobremaneira a coroa portuguesa. Como era a vida dos escravizados africanos nos engenhos? Era marcada por uma extrema exploração, violência e sofrimento. Eles realizavam praticamente todo o trabalho necessário ao funcionamento do engenho. O engenho, desde o plantio, o corte e também o transporte da cana, inclusive o trabalho pesado nas moendas e nas caldeiras, que era algo que era feito para se fabricar o açúcar, tudo isso era feito pelo escravizado africano. A rotina era bem exaustiva. Eles trabalhavam, como era chamado, de sol a sol, do nascer do sol ao pôr do sol. Muitas vezes eles ficavam durante a noite inteira trabalhando, principalmente nos períodos chamados de safra. Esse período de safra era o período da moagem da cana. Não havia um descanso regular. Qualquer pausa dependia sempre da permissão dos senhores ou dos feitores. Qualquer sinal de desobediência, de cansaço ou de tentativa de fuga, eles eram punidos com fortes castigos físicos. Os castigos físicos eram açoites e uma série de tipos de tortura que existiam. Os escravizados viviam em senzalas. As senzalas eram alojamentos coletivos, eram bastante insalubres e superlotados. Era um local que tinha pouca ventilação, pouca iluminação e sem higiene alguma. A alimentação desses escravizados era sempre muito precária. Era baseada em farinha de mandioca, feijão e restos do que se produzia do engenho. Tudo que sobrava das mais diversas coisas eram levados para as senzalas, onde ali eles se viravam para confeccionar ali suas comidas. As doenças eram muito frequentes, devido principalmente à má alimentação e também às más condições sanitárias. O excesso de trabalho também era outro motivo que trazia muitas doenças. Eles eram tratados como propriedade dos senhores. Não tinha qualquer ideia de direito civil, ou seja, eles não podiam reclamar de nada. Não havia a possibilidade de qualquer tipo de reivindicação. Eles podiam, inclusive, serem vendidos, podiam ser trocados, podiam ser castigados a qualquer momento. Muitas vezes, eles eram separados de suas famílias, sem nenhum aviso. Então, esse modo de tratar o escravizado era algo de muita violência, de uma forma terrível. Era realmente o que caracterizou essa escravidão africana nas terras coloniais do Brasil colonial. Qual era o papel da escravidão africana na estrutura social colonial? Bem, a escravidão africana, ela garantia mão de obra para a produção de riquezas. Ela sustentava o poder de senhores de engenho e também reforçava a desigualdade social. Além do trabalho forçado, houve outras formas dos africanos influenciarem a sociedade brasileira, porque a escravização ela deixou marcas profundas, mas também positivas na identidade, na cultura
e também na organização social do Brasil. A escravidão africana foi parte essencial da formação do povo brasileiro. Nós podemos destacar a religião, a música, a dança, a alimentação dos escravizados, a língua, as festas, as manifestações populares, o artesanato africano, né? A estética, tudo isso foi muito influenciado, a cultura brasileira. A organização social, né? A resistência, por exemplo, a resistência cultural e social que até hoje nós temos, tudo isso é fruto desse período, desse processo escravizatório e também dessa resistência que se desenvolvia nas senzalas, que se desenvolvia com tanta força no Brasil colonial. Quando o comércio transatlântico de escravos foi proibido e quando a escravidão, enfim, acabou no Brasil? Em 1850 surgiu a Lei Eusébio de Queiroz. Essa lei ela proibia o comércio transatlântico de escravos no Brasil. Porém, longe de ser eliminado na prática a escravização e o tráfico negreiro. E apenas em 1888, por intermédio da assinatura da Lei Áurea pela Princesa Isabel, vai-se ter o fim, por decreto, por lei, a escravização no Brasil. Então é desse jeito que a escravização do Brasil vai marcar a sociedade brasileira e a gente vai entender o quão foi terrível esse processo e como é importante estudarmos sobre esse assunto. Eu quero trazer os próximos vídeos alguns assuntos relacionados a esse. Esmiuçar um pouco sobre essas características da escravidão, como era na prática aqui nas terras brasileiras, para que você possa ter uma visão cada vez mais crítica, muito mais ampla sobre escravidão, sobre racismo e sobre o trabalho no Brasil. Até hoje precisamos discutir sobre esse assunto e precisamos entender de maneira mais eficiente tudo que a escravidão trouxe para a nossa sociedade, tudo que vivemos hoje, originado desse período de escravidão. Se você gostou desse vídeo, não esquece de dar um like e não esquece também de compartilhar. E eu te vejo nos próximos vídeos. Fique atento com o assunto escravidão africana.